Caros irmãos, queridas irmãs, o quarto domingo da Quaresma é chamado de Domingo Letare, Domingo da Alegria. Essa palavra letare é tirada da antífona de entrada de hoje, é a primeira palavra da antífona de entrada e significa alegra-te. Do mesmo modo, o terceiro domingo do Advento também é o domingo da alegria, chamado domingo Gaudete, porque Gaudete é a primeira palavra da antífona de entrada daquele domingo e significa alegrai-vos. Então, o terceiro domingo do Advento e o quarto domingo da Quaresma, que são os penúltimos domingos dos seus respectivos tempos, são os domingos da alegria. O Advento tem 4 domingos, então o domingo da alegria é o terceiro. A Quaresma tem 5 domingos, então o domingo da alegria é o quarto. E nós nos alegramos porque se aproximam as solenidades pascais. No Tríduo Pascal nós vamos celebrar a nossa redenção, a nossa salvação. Nós estamos neste tempo da Quaresma fazendo penitência, nos mortificando pela oração, pelo jejum, pela esmola, procurando purificar o nosso coração. E neste domingo, o roxo, que simboliza a penitência, a austeridade, um certo luto deste tempo, é substituído pelo rosa. Então, o domingo da alegria é uma espécie de respiro. Nós atenuamos o rigor da Quaresma neste domingo, como que tomando fôlego para darmos conta dessas últimas 2 semanas da Quaresma, antes de entrarmos na Semana Santa. E este ano nós ouvimos a parábola do filho pródigo, que é uma das parábolas mais conhecidas. Jesus é criticado pelos fariseus, pelos mestres da lei, porque ele acolhe os pecadores, se senta à mesa com eles, faz refeição com eles. Onde já se viu? Se esse homem fosse profeta, saberia que tipo de gente é essa com quem ele se senta à mesa. E Jesus então conta essa parábola, e nessa parábola, o filho mais velho representa justamente os fariseus e os mestres da lei. O filho mais velho fica com raiva quando ele chega e descobre que o pai deu uma festa porque o seu irmão voltou. O filho mais velho tem inveja do filho mais novo e ciúmes do pai. Ele representa justamente aqueles que estavam criticando, censurando Jesus. O filho mais novo, claro, representa a humanidade, representa cada um de nós, que nos extraviamos, que nos afastamos de Deus pelo pecado. Um fato muito significativo, se nós prestamos bastante atenção, é o modo como o filho mais novo toma a decisão de voltar para a casa do pai. Porque primeiro ele se aproxima do pai e diz: reparte a herança entre nós, dá-me a parte que me cabe.
mas os filhos não têm direito à herança antes da morte dos pais. Então, é uma grande ofensa que ele faz ao pai, como se dissesse ao pai que o pai está morto. E o pecado, de fato, é um deicídio, é uma tentativa nossa de matar Deus. E de fato Deus morreu na cruz por causa dos nossos pecados. E a sua morte se tornou fonte de vida para nós. E ao mesmo tempo que o pecado é um deicídio, é uma tentativa tola nossa de matar Deus, pelo menos no nosso coração, é também o suicídio espiritual, porque ele é a fonte do nosso ser. Então, se eu me desligo de Deus, que é a fonte do meu ser, que me criou, que me sustenta no ser, então também é um suicídio espiritual. É como se a minha alma pudesse morrer, porque Deus é a vida da alma, assim como a alma é a vida do corpo. Eu perco a vida sobrenatural da graça, ao perder a amizade com Deus pelo pecado. Então o filho mais novo diz: pai, reparte a herança, dá-me a parte que me cabe, lembrando que a herança é algo que os filhos recebem do trabalho dos pais. Ou seja, os pais trabalham a vida toda, se esforçam, se sacrificam e recebem aquilo. Os filhos recebem aquilo sem terem trabalhado, não é fruto do seu trabalho. Assim como o nosso tempo, a nossa vida, nós muitas vezes desperdiçamos aquilo que nós recebemos de Deus sem mérito nosso, nós desperdiçamos naquilo que ofende a Deus, naquilo que é contrário à vontade de Deus. E depois que ele perde tudo, que ele gastou tudo numa vida dissoluta, promíscua, ele se vê numa situação difícil, passando fome, tendo que trabalhar num chiqueiro dando comida para os porcos. Lembrando que para os judeus os porcos são animais impuros, eles não comem carne de porco. E ele não podia comer nem a lavagem dos porcos. Então, essa é a humilhação a que ele chegou e que é o que acontece conosco também. O pecado nos desumaniza, nos bestializa, nos animaliza. Nós acabamos decaindo abaixo dos animais. Então ele se vê ali, sujo, fedido, com fome, e ele pensa: na casa do meu pai, os empregados comem e bebem à vontade, têm conforto. E ele então decide voltar para a casa do pai. Então, vejam que existe ainda um profundo egoísmo na decisão dele de voltar para casa. Ele não pensa assim: mas o que foi que eu fiz? Eu ofendi o meu pai, eu magoei o meu pai está triste, o meu pai está preocupado, o meu pai está me esperando. O que eu fiz não se faz. Não, ele não pensa no amor do pai, ele pensa em si mesmo. Ele pensa na própria tristeza e não na tristeza do pai. Mas ele toma a decisão de voltar. Nesse caminho de volta, ele vai revendo certamente os lugares por onde ele passou, onde ele gastou o seu dinheiro nas festas, na bebedeira. Quando ele se aproxima de casa, o pai vem correndo ao seu encontro, sinal de que o pai o esperava. Então veja,
Tecnicamente, nós chamamos isso, esse arrependimento do filho mais novo, de atrição. É uma contrição imperfeita. Ele não se arrepende por amor ao pai, ele se arrepende por amor a si mesmo. É a soberba, é o orgulho, um amor desordenado de si mesmo, que faz eu me preferir a Deus, que me faz até desprezar Deus. A atrição é uma contrição imperfeita. Eu me arrependo, mas me arrependo não tanto por amor a Deus, porque eu sei que Deus é sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas. Porque eu sei que Deus é meu Pai que me ama, um Pai bondoso, misericordioso, que Deus me ama com amor infinito, incondicional. Não, eu me arrependo porque eu tenho medo do castigo divino. Eu me arrependo porque eu não quero ir para o inferno. Eu me arrependo porque o pecado traz consequências ruins para mim. Porque o pecado muitas vezes causa sofrimento. É um arrependimento, mas é um arrependimento que se baseia no interesse ou no medo, mas não no amor. Ele vai ensaiando pelo caminho uma fala: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Mas o pai não escuta. O pai o interrompe, o abraça, o beija, manda trazer uma veste nova, o anel, a sandália, sacrificar o cordeiro, dar uma festa. Então, a contrição perfeita é aquela que brota do amor a Deus. E geralmente, quem tem uma contrição perfeita não volta a cometer o mesmo pecado. É uma graça de Deus, e nós devemos pedir a Deus a contrição perfeita. Mas também é uma coisa rara. Então, por isso é que na confissão, no sacramento da penitência e da reconciliação, embora a nossa contrição muitas vezes seja imperfeita, podemos receber o perdão de Deus, desde que tenhamos propósito de emenda. Ou seja, não adianta eu me confessar se eu já tenho no coração a intenção de voltar a cometer aquele pecado, mas ainda que a minha motivação não seja a ideal, ainda que a minha contrição seja imperfeita, Deus recebe. Porque se uma pessoa comete um pecado mortal e ela tem uma contrição perfeita, Deus a perdoa. Ela nem precisaria se confessar. O problema é que nós não sabemos quando a nossa contrição é perfeita e quando ela não é perfeita. Além do que, a contrição perfeita não é uma coisa tão comum na maioria das pessoas. Então, nós recebemos esse presente de Deus, que é o sacramento da confissão, em que Deus recebe mesmo o nosso arrependimento meia boca, nosso arrependimento imperfeito, e nos absolve, nos perdoa, nos reconcilia consigo. São Paulo, na segunda leitura de hoje, diz: somos embaixadores de Cristo. Tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Deixai-vos reconciliar com Deus. Então, o sacerdote é embaixador de Cristo, é ministro da reconciliação.
Eu confesso os meus pecados e Ele, em nome de Cristo, me absolve. Muita gente acha difícil se confessar, mas na verdade, para nós acaba saindo muito barato. A gente faz o que faz, ofende a Deus, desobedece os mandamentos de Deus, depois eu vou, me confesso, com um arrependimento que nem é o que deveria ser, mas com um propósito de não voltar a cometer aqueles pecados, e eu saio perdoado, só por ter dito os meus pecados diante de um ministro de Cristo, de um representante de Cristo. Mas para Deus custou muito caro. Quando nós recebemos a absolvição, o padre diz assim: Deus, Pai de misericórdia, lembrando a parábola do filho pródigo. Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho, reconciliou o mundo consigo. Ou seja, esse é o preço do nosso resgate. Para mim, é fácil. É um pouquinho humilhante, às vezes eu sinto vergonha, mas eu vou diante do Padre, confesso os meus pecados e pronto. Mas para que Deus pudesse me reconciliar consigo, para que eu pudesse receber essa absolvição na confissão, o seu Filho precisou voluntariamente e livremente entregar-se à morte na cruz. Esse é o preço do nosso resgate, o sangue de Cristo. Até outro dia alguém me perguntava assim: Padre, diz que Cristo morreu para perdoar os nossos pecados, para expiar os nossos pecados, mas a igreja também diz que nós somos pecadores. Então, se Ele morreu para que os nossos pecados fossem perdoados, como é que nós somos pecadores ainda? Então eu disse o seguinte: se você descobre que alguém deixou no banco, o seu pai fez economias a vida toda e deixou uma poupança para você no banco, uma fortuna. O dinheiro está lá, mas o dinheiro precisa ser sacado. Embora hoje em dia as pessoas quase não sacam mais dinheiro, né? Mas você precisa ir lá no caixa eletrônico, pôr a senha e tirar o dinheiro. Cristo, ao morrer na cruz, conquistou para nós um tesouro inesgotável de graça. A graça da salvação foi conquistada pelos méritos de Cristo, mas eu preciso sacar esse tesouro. E como é que eu saco esse tesouro? Como é que eu obtenho esses méritos, essas graças? Pelos sacramentos, pelo batismo, pela crisma, pela Eucaristia, pela confissão, pelos outros sacramentos também. Então, pelos sacramentos é aplicado aquilo a cada pessoa, aquilo que foi conquistado por Cristo. Resta comunicar a cada pessoa que pela fé aceita Jesus como Salvador e recebe os sacramentos. O Pai recebe o Filho com alegria. O domingo da alegria é esse domingo em que o nosso coração se enche de alegria, porque Deus nos ama, porque Deus nos perdoa, porque Deus nos reconciliou consigo em Cristo. Mas também nós descobrimos a alegria de Deus. Há mais alegria no céu por um só pecador que se converte, que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de perdão. O Pai se alegra porque volta o seu Filho. A roupa, a veste do Filho certamente estava suja,
Imaginem só, ele trabalhava num chiqueiro, fedida, rasgada. O pai manda trazer uma veste nova. Quando os nossos primeiros pais pecaram no paraíso, eles perceberam que estavam nus, perderam a dignidade de filhos de Deus, perderam aquela veste original da graça santificante. E Cristo, para nos redimir na cruz, ficou nu. Rasgaram as suas vestes, tiraram-lhe as vestes para curar essa nossa nudez. No batismo nós somos revestidos de Cristo, é a veste nova que o Pai nos preparou. Ele nos devolve a dignidade de filhos. Põe o anel no dedo do filho, é a nova aliança. Esse laço de amizade tão estreito e forte que nada pode romper. Sandálias nos pés, o filho cansado, ele que tinha andado por tantos caminhos, buscando felicidade, buscando sentido para a sua vida, e só tinha se desiludido. Agora o pai põe sandálias nos pés cansados do filho, nos pés machucados do filho. Na primeira leitura, Josué está para introduzir na terra prometida aquele povo que durante 40 anos perambulou pelo deserto. E por que 40 anos? Se o caminho entre o Egito e a Terra Santa se faz a pé em alguns meses, considerando que era uma quantidade muito grande de pessoas. Foi preciso que aquele povo andasse pelo deserto durante 40 anos para ser purificado antes de entrar na terra prometida. Porque era um povo de cabeça dura, uma geração perversa e depravada. No Salmo 94, Deus diz assim: 40 anos desgostou-me aquela raça. E eu disse: eis um povo transviado, seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhes jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Aquela geração rebelde que saiu do Egito precisou ser purificada no deserto durante 40 anos para entrar na terra prometida. Então o pai põe as sandálias nos pés do filho e manda matar o cordeiro para fazer a festa. Jesus é o cordeiro que foi imolado para que nós pudéssemos celebrar o perdão, a reconciliação com Deus, para que nós de novo pudéssemos ter acesso a Deus, porque pelo pecado nós perdemos o céu e merecemos o inferno. Jesus é o cordeiro que morreu para nós termos vida, que derramou suor e lágrimas para que nós pudéssemos nos alegrar, que se cansou, que se fatigou, que sofreu, para que nós tivéssemos consolação. Então, neste quarto domingo da Quaresma, domingo da alegria, peçamos ao Senhor que nós tenhamos de novo a alegria de ser salvos. Peçamos a graça de uma contrição perfeita, de amar a Deus de todo o nosso coração e de detestar o pecado, a graça da detestação do pecado, de termos aversão ao pecado, não porque pecando nós perdemos o céu, merecemos o inferno, mas antes de tudo, porque Deus é sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, porque Deus é nosso Pai que nos ama, um Pai bondoso, misericordioso, que nos espera de braços abertos. Na cruz, Deus está de braços abertos, mostrando que Ele não se cansa de perdoar. E isso não pode ser ocasião de nós abusarmos da misericórdia de Deus. Já que Deus perdoa sempre, já que Deus não se cansa de perdoar, então nós acabamos banalizando o mal, banalizando o pecado, relativizando a gravidade do pecado.
Que o Senhor nos dê a graça dessa contrição perfeita, da detestação do pecado e a alegria de nos sabermos amados por Deus e reconciliados com Ele em Cristo. Amém.